Vamos relaxando, nos colocando à disposição do alto, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos nesse momento para um aprendizado, agradecendo aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos da guarda, a todos os espíritos que trabalham incansavelmente para que a gente possa se reunir hoje e continuar mantendo esse legado de uma iniciação ao aprendizado, ao espiritismo, e que possamos cada vez mais nos darmos conta que o conhecimento é onde está o primeiro degrau da nossa libertação. Então, com muita gratidão, a todos que trabalham tanto para que a gente possa estar aqui nesse momento, a gente faz o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 7, página 40 do arquivo em PDF. Consciência em desequilíbrio. Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora, conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Tentamos debalde uma aproximação. Não nos via. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhes o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: São oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar, convulsivamente, acentuando: Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando quase, continuou: Tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher. Lola Ibarruri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Por que teria eu de seguir para Fecho dos Morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral.
O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar meus direitos de enfermeiro no quartel-general, desviar a atenção de Lola. A formosa Ibarruri não mais me pertencia. Entregar a seu amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço, no rumo de Itauguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o, sorrindo, e sorrindo, envenenei-o. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato, porque ele era imprudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante nós, passou a clamar de novo em alta voz. Oh, para mim estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família. Devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo, aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio, procurei o sepulcro, na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer. Compreendendo, porém, que o meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou. Ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro, a fitar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma.
Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai e, buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabeleciam a ligação do passado com o presente, indaguei. A que novo o generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu. Recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza. Era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se-lhe os olhos e, como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se, desesperado. Ah, não posso continuar. Ele, novamente ele, a crescer dentro de mim, observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras do estertor da morte. Não, não, bradava ele agora, com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. Comovidamente, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá, na véspera de minha partida para a guerra, e tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara. E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: Mas, até agora, não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me. Compadeça-te de mim, gritou o infeliz. De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e soerguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarice chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam.
mais experiente do que nós outros, guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: Que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo na oração. E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo e minuciosa perquirição, e em seguida informou: Temos aqui nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. Conde Deu, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia a brilhante e inspirada locução para os convidados. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com seus 30 anos bem feitos. Partilha com nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, Preste inconformado com os favores atenção, da criatura filha. amada para com Patrício que ele odeia, Não, finge não, tá. ignorar a Fica situação. tranquilo, vai Só tem o brincar. Tô microfone brincando. aberto. Por favor, fechem. Obrigada. Pires, o irmão que observamos inconformado com os favores da criatura amada para com Patrício que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima. E juntos, comentam entusiásticos as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho, com um veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo ao Paraguai, e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas, de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna, valetudinário, todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência,
para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se, natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Final do capítulo 7. A gente vê nesse capítulo, tá? Também são curtos os capítulos, mas tem muita informação, né? No primeiro momento, assim, uma leitura corrida fica até meio confuso e meio muitos nomes, muitos personagens. E muitas vezes até a dificuldade de concatenar a história com até os capítulos anteriores. A gente vê que nessa visita que o Clarencio, o André e o Hilário fizeram à casa da Antonina, que é uma daquelas que perdeu o filho novo, né? Que o filho dela, chamado Marcos, que desencarnou com 8 anos com pneumonia. E aí eles vão até a casa e assistem aquele evangelho no lar que ela estava realizando. A mensagem do evangelho era o perdão, né? O auto-perdão, aquele 70 vezes 7, comentário de Jesus sobre a necessidade de perdoar infinitamente. E há nesse evangelho no lar, e é isso também que a gente já até mencionou a semana passada, como em todas as oportunidades que nós temos de oração, principalmente o evangelho no lar, muitas vezes a gente atrai espíritos vinculados direta ou indiretamente com alguém da família ou com a família como um todo. Então, isso é normal, é assim que acontece. E é por isso que no evangelho se fala em voz alta, se ora, né, assim, querendo ou não, que seja uma corrente de unidade entre os. Você está fazendo sozinho, com dois, três, seja o que for, de orar em conjunto, direcionar a energia, magnetizando tanto a água como o ambiente, né, através de luz, de pensamento de elevação, para que possíveis espíritos que estejam no nosso lar sejam acolhidos e confortados, né? Confortados, aliviados, né? Por alguma sensação. E nesse sentido, vejam só que esse homem, que era o avô da Antonina, que há dezenas de anos estava vinculado a um pretérito dele, né? De faltas graves, de desajuste, de incursão da lei de causa e efeito, de ter praticado um crime. A autoobsessão pelo remorso que ele vivenciava durante longos e longos anos no mundo espiritual. Não se aliviava, não se dava conta. E aí eu me lembrei, quando eu li essa parte, eu vejo ali que na primeira parte desse capítulo, que ele, primeiro o André Luiz, o Clarice chegou depois, mas o André Luiz e o Hilário não foram vistos o avô da Antonina. Por quê? Porque eles estavam numa faixa vibratória mais densa e o André e o Hilário não eram visíveis a ele. E eles tiveram que adensar, pode ver que está claro no texto, eles tiveram, sugeriram, né, de adensar, dar mais energias, né, materiais, ectoplasma, para serem percebidos pelo avô da Antonina, por esse cidadão aí, o Leonardo. E da mesma forma, quando depois, lá no final, se aproxima o Clarencio, também ele teve que se adensar para ser visto. Isso serve para a gente ver que no mundo espiritual não é assim, espíritos todos se veem. Não se veem. Felizmente não é assim. A lei ela é tão perfeita que o espírito, quanto mais elevado, menos ele é percebido pelo o mundo espiritual mais denso. Não é o denso lá, treva, não é aqui mesmo, aí circundando. Há muitos espíritos de uma determinada elevação
que circundam o nosso ambiente que não são percebidos por outros espíritos, né? E que bom que seja assim, até porque, graças a isso, há a grande oportunidade de socorro, de socorrer espíritos necessitados em ambientes espirituais mais densos, mais desajustados. Que aí a gente vê as obras que dão libertação e muitas outras situações do mundo espiritual inferior, que os espíritos investem em determinadas energias para serem corporificados, visíveis nesses ambientes espirituais. Eu me lembrei também desse caso, que vejo que esse Leonardo, esse senhor, né? E aí esse senhor, porque fica nitidamente aí, a gente tem que pensar também, né? O que eles mencionam ali, a Guerra do Paraguai, e isso se deu na Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai durou 5, 6 anos, tá? E foi de 1864 a 1870. Foi 70, né? Até isso eu fiz essa consulta na internet. Ela terminou em 1870, foi com a morte do Solano Lopes. E se ele era o mais jovem, o Leonardo Pires era o mais jovem, o Estevão tinha por volta de 30, ele era bem mais jovem, ele tinha ali por volta de 20 e poucos, 23, 24 anos, quando aconteceu esse fato, e ele desencarnou bem adiante, e esse fato é relatado quando ele já estava cerca de 20 e poucos anos desencarnado. Então está direitinho a idade dele, 1870, bota aí mais 60 anos, era um jovem, ele deve ter desencarnado entre 80 e 90 anos. Fica bem claro isso, que essas coisas até não existe assim ao acaso, tudo tem fato, tem localização histórica também. Eu me lembrei da manifestação desse Leonardo, desse senhor, falando nada com nada e misturando todos os assuntos. Pode ver que no início aí do capítulo ele diz um monte de coisa e fica sem nexo. Eu me lembrei de várias vezes, algumas vezes, de um trabalho de desobsessão que eu dei passagem para entidades assim, né, sofredoras. Eu me lembro assim, porque que o médium, quando recebe uma entidade dessas aí, seja qual for, e não perde a consciência, ele fica distante, assistindo quase que imóvel. O médium fica assistindo quase que imóvel. Claro, ele tem que se conhecer, ele dá vazão à manifestação via pensamento do espírito, mas parece que ele está assistindo de camarote. Ele fica impassível sobre, ele não fica agindo, ele querendo, ele age. Tanto é que ele educa determinados movimentos, educa determinado palavreado, ele não vai ficar dizendo, às vezes dá vontade de dizer palavrão, de ofender, isso ele educa e filtra. Ele não vai dar vontade de se deixar fazer tudo. O espírito quer se bater a cabeça no chão, na parede, quebrar cadeira, fazer tudo isso. Isso ele educa, ele segura. Mas quando o médium ele se conhece, ele vai dando, ele sabe qual é o limite da vazão. E eu me lembro de vários espíritos se manifestando e dizendo um monte de coisa assim que vinha na cabeça. E eu, como médio assistindo um pouquinho à distância, assim, não entendia do que estava sendo dito. E eram coisas assim da história, do passado, disso, daquilo, em relação a esse, aquele que estava sendo atendido. E é uma pena que às vezes a corrente ela não consegue acompanhar isso, e às vezes até o dirigente está distraído e não consegue entrar, às vezes, na sintonia do que o espírito está dizendo para exatamente fazer isso, como fez ali o André Luiz. Ele deixou e ele teve que buscar o quê? Buscar algum conhecimento da história para localizar aquele fator. E depois, claro, vem o Clarencio com uma outra sabedoria, né? Consegue decifrar o sentimento, o campo mental daquele espírito em sofrimento, sofredor, aquele ser avô da Antonina. Eu estou fazendo esse parênteses para a gente ver que sempre a gente relaciona com as coisas práticas nossa, da mediunidade, dos trabalhos, das coisas, como também é importante quando você vai à desobsessão, a gente acha assim, vem o espírito da passagem, diz um monte de coisa. Tem coisas que estão guardadas com o espírito, longos e longos anos, e é uma aflição para ele. E é só o fato de ele externar já alivia. E ele externando e tendo um bom encaminhamento lá do outro lado, e também com o auxílio da corrente, né, e o próprio dirigente, se consegue, olha, um avanço espiritual. Esse senhor, por exemplo, que vai saber quantos anos já estava nessa,
cristalizado num passado, né? Ele se fixou naquele passado de encontrar uma justificativa por que ele cometeu aquele assassinato, querendo se justificar, quer dizer, o que ele fez foi justo. E aí mistura um monte de coisa das atividades dele no exército. Ele era enfermeiro, né? E o que ele matou também era um colega dele enfermeiro, esse Estevam. E os dois tinham uma tarefa no quartel-general. Então, eles eram jovens, né? Jovens, e hoje se vê ali que o Estevão tinha 30 anos e ele menos que isso, e eram jovens enfermeiros que auxiliavam na guerra, que depois foram encaminhados à guerra lá no Paraguai. Isso até me fez procurar assim, essas datas da Guerra do Paraguai e de encontrar assim a explicação do porquê que ele estava dizendo tudo aquilo ali, para externar um drama pessoal, um remorso muito vivo no campo mental dele, mas que criava assim, uma carapaça para o outro tipo de raciocínio. Ele não ficou depois ali procurando. Ele teve vários filhos, foi traído por essa Lola, né? A Lola de, Ibahuri, e foi traído, e teve uma outra mulher depois que teve vários filhos, provavelmente netos e tudo. Não estava no mundo espiritual preocupado como é que estão esses netos, não estava isso. Ele estava cristalizado num passado. Tem muito espírito que fica nessa situação, muito, muito, que sabe, nós já ficamos isso no nosso passado, certamente. Tem uma história, tem um fato, né? Eu me lembro de uma, também um caso que eu acho que, não sei se é uma das obras do Chico Xavier, era algum dos livros que eu li, de um senhor que ele tinha, era fazendeiro, e ele tinha uma estância, né, longa, aquele culto, né, dos bens que ele tinha, era o estanceiro e tal. E aí até o próprio cemitério dele fez dentro da própria fazenda, e aí dessa fazenda tinha uma estátua para ele, e ele muito apegado àquele ambiente, àquele poder, aquela coisa, estanceiro e tal. Ele desencarna, fica velho e tudo, e aí tem algumas razões do livro, tinha outros detalhes, e ele fica preso àquele ambiente e fica sempre cuidando para que nunca fosse vendido e os herdeiros não se desfizessem daquelas terras, porque era dele ainda. Ele ficou tão cristalizado naquele ambiente em que, quando tinha ameaça de ser vendido ou ser destruído aquele ambiente, ele ia para aquela estátua dele, foi feito um monumento para ele, e se agarrava naquilo ali. E aí o relato que é feito pelo mundo espiritual, conta que ele ficou vários anos preso àquela estátua. Ele estava mumificado com aquela estátua. E fica o campo mental dele passando meses, anos, não sei se foram muitos anos, ou um tempo que ele ficou agarrado à estátua e como se fosse congelado, né? Fica ali parado. Isso acontece. E é também a explicação que você tem quando vê essas situações de história, né? O mundo espiritual lá no Coliseu Romano tem muito espírito que esteve lá naquela época, foi atraído a processos encarnatórios, meio que compulsórios, e a fixação deles àquele ambiente, né, ou por terem participado, ou por ter isso, e não deram a vazão a poder fazer o reexame de consciência, e que são vistos naquela região até hoje. O mundo espiritual relata até hoje fixados estão ali no Coliseu, porque é retroalimentado isso. Isso existe para o campo positivo, como também o negativo, esse da energia mais densa, né? O positivo é os ambientes espirituais de elevação, já vimos aí a região lá do Francisco de Assis, aquela região lá toda da Úmbria, onde ele transitou, onde aquilo lá é um ambiente santificado, de elevação espiritual. Como também lá na Palestina, na região onde Jesus frequentou e todos os seus pregadores, e isso em muitos ambientes, né? Existe esse de elevação, mas existe também esse de degradação. Aí vamos dizer assim, o cemitério também tem, e é. Por que que existe no cemitério essa energia mais densa também?
que muitos ficam aprisionados ali. Aí esse homem, esse aí, o Leonardo, olha só o que está ali no texto. Ele, quando desencarnou, peregrinou, tentando respostas e uma reação, e aí foi até o local onde estavam seus despojos. E ele ficou fixado, e fica implícito ali, já viu por outras obras, espíritos que se vinculam ao esqueleto, ao corpo em putrefação, que sem perceber que está vendo o esqueleto e tudo, e tem obras que tratam disso. Olha aquela lá do Barão, do Guardião da Meia-Noite, para quem leu aquela do Saraceni, aquele barão que se sente ficou no túmulo e aí sentiu os roedores, as cobras, tudo passando por ali, para os despojos dele, e ele notou que depois já estava até em osso, mas estava preso no ano passado, e era um barão até, né? E foi até numa região, na época dessa aí, 1700 e tanto, 1800 e vai pedrada, que ele relatava o desencarne dele atraído a uma área e que depois, aí depois tem a libertação e tudo, e segue uma sequência. Mas dizer, é uma obra da Umbanda, o Saraceni? Sim, um relato espiritual, e lendo isoladamente pode até impressionar lá, e não traz uma riqueza de detalhes. Agora, pega aquela leitura, com outras, que já se leu, que estudou, com essa aqui, Francisco, passa a entender. Pode falar, Kiko. então, antes que troque de assunto, nessa questão da cristalização, se a gente colocar assim, parar um pouco para pensar assim na nossa situação, muitas vezes existe uma cristalização coletiva, né? Se a gente parar para pensar, ou um estado, ou algum acontecimento que possa nos deixar, ou alguma catástrofe. Então, assim, ou política, ou social, né? Se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente vive um círculo ou um círculo vicioso, né? De pensamento assim, de apego a algumas coisas, assim, parece que a gente não consegue, né? Muitas vezes assim se desprender, né? Desse pensamento, das mesmas atitudes. E parece uma coisa assim, muitas vezes, não de uma só pessoa, né? Mas parece assim que muitas vezes é um círculo de pessoas, né? É uma questão social até, né? Tem, isso aí acontece, claro que é muito comum, e isso existe na civilização humana, nos países, nas ideologias, nessas lutas absurdas que fica, é que vai passando o tempo, mesmo aí, vamos supor assim, pega o de outros ou daqui mesmo do Brasil, aí vai passando, aqui o sistema é aparentemente democracia, a cada 4 anos tem eleição. Aí vai indo, vai indo. Se a gente não sai para olhar a floresta de cima, claro que aí vantagem maior para quem é mais amadureceu mais, está mais, uma idade mais avançada, que olhar assim, pô, mas o sistema, como é que foi tudo isso, esse processo? Olhar sob o ponto de vista coletivo, das lutas, da aplicação, aí a gente vai perceber nitidamente uma evolução humana. Felizmente é assim, né? Porque tudo sempre evolui. O que era admitido antigamente, que hoje já é inconcebível, coisas que aconteciam, então, nós estamos passando por uma depuração mesmo nesse campo da honestidade, da corrupção, né, dessa coisa toda, da política, dos governantes, executivo, legislativo, judiciário, né, corrupção, degradação moral, legalização da imoralidade, isso que é o mais agudo, né? Que antigamente a gente olha para trás, 10, 15, 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, se tinha corrupção era com mala de dinheiro. Hoje é a legalização através da instituição com meios legais de contemplar as benesses. Então a gente vê assim, vou dar só um parênteses sem entrar no mérito político. Antigamente tinha aquelas malas, pegava, tá lá, tem isso, pegou fulano com um monte de dinheiro. Claro, tem alguns mais recentes também tem, mas antes era só assim. Antes era só dólar, era só isso. Depois foi uma época, pelo real já tinha o plano real, e aí era fácil ter real. Hoje,
Que coisa mais fácil de corromper uma instituição, de que eu sou um juiz. O juiz pode ter a sua família advogando dentro da própria comarca, dentro do próprio tribunal desse juiz. Bota a sua esposa, bota o seu marido, bota o seu filho, bota alguém do lado e alguém contrata, descaradamente, alguém contrata esse escritório que é ligado a esse juiz e vai ter a benesse da decisão judicial a seu favor, vai sempre ter uma liminar a favor, porque o direito olha, depende do ângulo que olha, ainda mais quando tem degradação moral, é pior ainda. Isso no Brasil, no momento hoje, vendo hoje, que as pessoas não se dão conta, está institucionalizado. E é vergonhoso, são milhões e milhões. Claro, aí tem que conviver com isso, aí tem a instituição, manter democracia e tal. Se fosse analisar sob o ponto de vista esse do raio, daquela coisa assim da patifaria, não adianta, tem que ter paciência. Eu vi domingo agora, esse sábado para domingo, a série recebe mensagens, ele tem recebido do irmão José já há bom tempo, e agora o Pedro de Alcântara, que tem se comunicado muito com ele, dá sempre uma mensagem de fechamento e tudo. E agora, nesse fim de semana, foi o fechamento lá do trabalho espiritual do centro lá do Baceri, que recebe mensagens lá dos familiares desencarnados e tal. E quem encerrou os trabalhos foi o Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, que até está envolvido nesse capítulo aí, coincidência. E o Pedro de Alcântara fez uma mensagem de Natal. E aí ele pediu licença para orar a Jesus para que libertasse o Brasil. Nem assim. Peço a Jesus encarecidamente, chegado o tempo derradeiro, e que possa dar um olhar de atenção para libertar este povo, né, que tanto sofre e tudo. O imperador Dom Pedro II. Não é de graça, me chamou atenção aquela mensagem dele de libertar o Brasil, ele pedindo encarecidamente a Jesus que aproveite esse momento de Natal e tudo. E isso é o estímulo que dá assim para a gente pô, isso vai passar. Agora, eu estava dizendo de olhar de cima, está olhando de cima hoje, isso aqui, agora se olhasse 30 anos atrás, também tinham coisas que eram apavorantes. E mais para trás, mais. Aí não só aí não na questão só de poder, eu digo da sociedade como um todo, né, de situações. Claro que tem aberrações hoje, por outro lado, hoje em dia a criminalidade, né? O Estado está tomado pela criminalidade, o Estado como um todo, digo assim, essas áreas ocupadas pela criminalidade, cidades, bairros, seja lá o que forem, grandes centros urbanos, tomados pelo crime organizado. Mas se a gente olhar lá para trás, eu estava vendo lá na Colômbia, na década de 90, tinha lá os narcos, traficantes e tal, eles passaram por isso de uma forma tão. Hoje está bem, não é perfeita, mas está bem melhor. É um processo. E aquilo lá, parte daquilo lá veio para o Brasil. Só que o Brasil é da depuração, e quem sabe lá não seja um ataque orquestrado das trevas para querer inviabilizar o verdadeiro coração do mundo e a pátria do Evangelho, aquilo que a gente falava, você falou no sábado passado do projeto de Jesus para o Brasil. Então, a gente se olha isso de cima e tem um pouco de fé e assim não entrar muito na faixa vibratória, a gente compreende melhor. Agora, vivenciando isso no dia a dia, vendo noticiário, essas aberrações, aí dá até dá uma reação, um instinto primitivo que aflora na pessoa que esteja envolvida em querendo se indignar, né? A gente coloca mais energia de indignação do que propriamente de compreensão. Isso entra em sintonia o que tu disseste assim dessas coisas do mundo, nessa coisa coletiva. A gente ficar na coletividade desse pensamento denso, a gente não consegue perceber um pouquinho, assim, de sair um pouquinho olhar a floresta de cima. A gente ficar no meio do turbilhão, a gente fica naquela energia densa, naquela gelatina psíquica, né? Que eles dizem que o pensamento coletivo, ele gera um ectoplasma, como se fosse uma gelatina cinzenta, amarronzada, densa, em que nós não conseguimos nem nos locomover, muito menos pensar de forma elevada. Mas então, só para a gente avançar aqui, para não deixar pelo caminho, essa obra
ela dá esse drama desse Leonardo, né, que é o Leonardo Pires, que depois vem Clarice e esclarece, que foi traído pela esposa dele, essa Lola, né, que traiu com o José Estevão. Ele percebe a traição, em vez de reagir na hora, chegou a pensar, ele fala que tinha um punhal para matar o Estevão e até a própria mulher, e ele foi sangue frio e disse assim, não, vou levar. E foi levando, esse processo levou uns 2, 3 anos da vingança dele contra o Estevão. E estava num processo de eclodir a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, né, como é que ela se deu? Foi, na realidade, o Paraguai, ele não tinha acesso ao mar, né, não tinha o escoamento da sua produção, assim, da exportação e até importação para ir e vinda, ele era muito dependente, não tinha acesso ao mar. Então ele queria, de uma forma ou de outra, claro que a tentativa era de invadir, ou o Mato, eles começaram lá pelo Mato Grosso, aí fizeram um plano também de invadir o Rio Grande do Sul, por baixo aqui, para juntar o Paraguai, seria expandido, ter o Rio Grande do Sul para chegar no mar. Mas tinha também uma forma de eles optarem ali por aqueles rios ali que tem a margem do Rio Grande do Sul e o Paraguai lá, que deu também. Aí tem uma outra questão também espiritual de reação, e que eles tentaram invadir as fronteiras com aqueles rios, e o Brasil reagiu, se juntou com a Argentina e o Uruguai para combater o Paraguai. Surgiu aí a Tríplice Aliança da Cisplatina para reagir contra o Paraguai. Ali é que a guerra realmente avançou. O Paraguai, naquela época, tinha um ditador, Solano Lopes, que era um líder, né, líder militar, e combateu, né? Teve um combate, mas quando o Brasil se uniu à Argentina e o Paraguai, e quem liderou o processo, um deles foi o Duque de Caxias, né? O exército de Caxias e tal. Mas nesse meio, o imperador era o Dom Pedro II. E o imperador Dom Pedro II designou que um homem da sua confiança que fosse o marechal, que ele chama vamos ver no texto ali, ó, quem tinha ido já para o Paraguai era o marechal esse Guilherme Xavier de Souza, que chegou a ser governador do Rio Grande do Sul. Então, ele foi governador do Rio Grande do Sul em 1860, 50 e pouco, 60 ali. Ele foi governador do Rio Grande do Sul, em nome do Império, né? Em nome do imperador Dom Pedro II. E ele, como conhecia bem o Rio Grande do Sul, conhecia bem as fronteiras e tinha bom acesso ao Uruguai e à Argentina para fazer a defesa. E, unido ao Duque de Caxias, patrocinaram uma ofensiva contra o Paraguai, só que o grande objetivo era liquidar o Paraguai, e essa guerra só terminaria com a morte do Solano Lopes, que foi em 1870. E esses 6 anos, os primeiros 2 anos, foi meio parelha essa guerra do Paraguai. Mas os últimos 2 anos, principalmente, foi uma carnificina. O exército brasileiro, o argentino e o uruguaio massacraram centenas de milhares de paraguaios, mas foi assim uma carnificina. Sob o ponto de vista espiritual, é considerado naquela época, o grande karma do povo brasileiro em relação ao Paraguai. Isso só foi aliviado, e aí leia-se espíritos crísticos, né? E aí a intervenção espiritual superior, para aliviar isso, o que foi feito? A grande obra de Itaipu. Itaipu, binacional, na realidade, uma obra gigantesca que foi patrocinada principalmente pelo Brasil, que ganharia grande quantidade de energia, como ganha até hoje, e o Paraguai produzindo uma energia que nem toda, eles não consomem nem 20% da energia que eles produzem em Itaipu, aí o resto é vendido. Então, eles têm a Itaipu binacional, ela produz muito mais energia que ela é vendida pelo Paraguai, e até hoje é uma fonte de renda, né,
exuberante que o Paraguai tem, e diz os espíritos que isso, na realidade, foi uma compensação espiritual que o Brasil, sem perceber, fala assim, o exército, o governo, agora está fazendo. Houve uma acomodação espiritual de elevação, levando ao projeto de Itaipu binacional para o advento dessa grande obra que veio aliviar a situação durante décadas pelo Paraguai, como é até hoje, né? Assim, interessante isso, né? Aí o Pedro de Alcântara, que é o Pedro II, que na época era o imperador, e ele, o tal Duque de Caxias lutando pelo Brasil, e ele designa o seu genro, o marido da princesa Isabel, para, para levar a se somar ao exército de Caxias, que é o príncipe Dom Gastão de Orleans, né? Que o nome dele que a gente conhece, que é nome de rua, de outras coisas, Conde D. O Conde D era o marido da princesa Isabel. Esse que é mencionado aí pelo Leonardo é o príncipe Dom Gastão de Orleans, que depois foi conhecido como Conde D, que é o marido da princesa Isabel. Tem coisa incrível, né? A gente fala de entrelaçamento espiritual dessa situação toda. E aí esse homem, quando fala, tá, começou esse capítulo dizendo um monte de coisa, nada com nada, o cara não para pensar e localizar no padrão histórico, pouco percebe o que aconteceu, né? E a admiração desse Leonardo era com o Marechal Guilherme Xavier de Souza, que morreu doente em 1870, quando terminou a Guerra do Paraguai. Ele estava já doente e já estava sendo aquela coisa, está doente, marechal posto, né? Por que é marechal? Porque morreu durante a guerra, e aí ele ganha o título de marechal. E ele, quando estava morrendo, esse Leonardo tinha um apreço muito grande por ele, gostava desse marechal e era respeitado pelo marechal, mas esse Estevão começou a fazer intrigas com ele. É ali que agravou a situação, e aí foi quando houve essa festa que é relatada no capítulo aí, na parte final, e nessa festa ele envenenou o vinho desse Estevão, e como ao longo da história para trás a gente viu a história de envenenamento é absurda, né? Em todas as áreas da sociedade, na igreja, né? Quantas situações a gente já viu de bispos, de cardeais, de coisas da Inquisição que eram envenenados, papas envenenados, todos geralmente pela própria bebida, a bebida que recebiam veneno era colocada. Muitos desses, muitos, eu poderia até dizer a maioria, morriam e eram assassinados e não eram percebidos a lei dos homens. Essa aí, se fosse investigado, até daria para descobrir, mas aí passaram a mão por cima, o escândalo, né? Que não vem o escândalo pelo exército, na, nas vésperas de uma guerra, uma grande batalha, imagina ter um escândalo desse, então deixaram por isso. Muitos cometem assassinatos e só lá do outro lado que vão se defrontar. O primeiro adversário que aparece do outro lado é o remorso, não é necessariamente a vítima, não é necessariamente aquele que foi assassinado, né, vítima daquele homicídio praticado de forma direta ou indireta, não importa. O remorso, então, ele desencarna e encontra o remorso, porque nos últimos dias dele, né, quando ele ia desencarnar, já em idade avançada, começou a relembrar aquela situação que ele, por ocupação, deixava a coisa correr, teve outros filhos, netos e tal, uma numerosa família, se aproximou da igreja, fica outro subentendido ali também, né? Buscou na igreja o quê? O respaldo, vou ouvir o padre, vou participar bem da igreja, da comunidade, vou contribuir, vou fazer isso, aquilo, vou fazer assim, vou ocupar minha cabeça com Jesus, com o Evangelho, e deixar que a pedra fique em cima daquele ato criminoso que praticou.
Muita gente faz isso, muita gente se aproxima, né, muda a conduta e a gente coloca na nossa vida, não necessariamente isso aí, é uma questão de um crime, mas de outros erros que nós cometemos, por ação ou por omissão, né, e que a gente coloca uma pedra em cima, mas não adianta, assim, não existe aquela coisa de ser condenado, culpado por Deus. É a nossa consciência é que em determinado momento, olha, eu me sinto devedor, vou dizer culpado, devedor em relação a determinado fato, em relação a determinada situação envolvendo tais pessoas ou tal pessoa. Isso, que bom que digerir durante a encarnação, mas em algum momento vai ter que ser revivido, né? Em algum momento vai ter que ser externado isso para aliviar o próprio espírito. E é isso que carregou, não esse caso, já estudamos os outros de remorso, né? Outros casos ali do libertação, que colocava o remorso lá do outro lado e tal, e se sentiu culpado. Vai trabalhar, vai te ocupar, vai trabalhar o auto-perdão. Primeiro, se auto-perdoar, ter consciência plena do erro cometido, sei que fiz isso por imperfeição minha, e tá, 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 tá. Na hora certa, na hora que for dada a oportunidade de reparação, ela vai ter que ocorrer, porque teus pecados te encontrarão. Não adianta, todas as nosso distanciamento da perfeição são pontos psíquicos a serem reparados. Não necessariamente eles têm que se juntar num pacote, vai ser assim tudo agora. Não, tudo tem seu tempo. Tudo vai ter essa oportunidade. A gente vê nesse capítulo, tem um homem atormentado que estava há dezenas de anos vivenciando aquilo ali e encontra a oportunidade através de um contato com a própria neta, essa Antonina, né? Que também havia, ele não faz menção nenhuma que ela perdeu o filho e tudo, não estava muito preocupado, ele estava muito, é o seu drama, eu quero me aliviar contigo, Antonina, tu quando pensa em mim, que certamente, Antonina, quando rezava, orava por ele se aliviava e ele tinha uma necessidade de estar próximo da Antonina e da própria família, mas sem interagir, sem estar preocupado lá com a dor da Antonina ou dos outros filhos dela, que são seus netos também, né, bisnetos no caso, que estão ali sofrendo, né, que perderam aquele Marcos lá, que é um filho, um guri jovem, né, de 8 anos, que desencanou com pneumonia. A cristalização é isso. A gente fica fechado só com os nossos problemas, com as nossas dores, as nossas incompreensões, né, as situações que nos angustiam, e não conseguimos olhar às vezes para o lado, né? Enquanto a gente está curtindo uma dor e a ponto de querer encontrar a resposta, tem outros que estão precisando da gente do lado. Quantas pessoas até se anulam na sua encarnação de uma forma inconsciente, egoísta, porque quantos eu já vi assim pessoas, né, perdeu o filho, ou outro perdeu, né, deu um obstáculo, deu um problema com esse, com aquele, e aí o que ficou? E o que ficou? Quantos até se anula, até comete até o suicídio, tudo bem, são distúrbios da mente, não é por essa consciência que comete esse deslize. Mas quantas vezes assim, sabe uma coisa, agora acabou para a minha vida. Acabou porque acabou a tua em relação a determinado fato e os outros que te rodeiam. E as outras situações. E nós em relação ao universo, à consciência superior, ao perfeito, né? A oportunidade de levar, tem que levar mais, a oportunidade da encarnação é para evoluir. Que coisa interessante essa de a gente olhar sobre essa ótica de compreender melhor, um pouquinho melhor a vida como ela é. E isso só se consegue quando a gente dá uma paradinha. Paradinha é aquela meditação, parar para pensar, o refletir, o que é isso, o que é aquilo. Tivesse esses fatos históricos, estamos ali, história do Brasil na nossa cara com um capítulo pequeno desse, mas aí está ali, tá lá, eu Dom Pedro II, aquela coisa, vai falar para a história quem serviu o exército, né? Coisa, exército de Caxias, Guerra do Paraguai, os heróis que mataram centenas de milhares, muitos inocentes no meio, né? Atrocidades que foram cometidas e tal. Mas é guerra, tudo bem, é guerra. Mas aí a busca do reconhecimento em cima do sangue.
sangue alheio. Ah, o outro lá também provocou, o ditador, falando, sim, está se encontrando com a lei. Aí vê que esse Leonardo, aí pergunta para ele, mas tu não tem encontrado alívio em pensar em Jesus? Ele disse, olha, eu até fui à Igreja do Rosário, que ele fala ali, orei, pedi e acabei tendo a visão do Marechal. Marechal é esse mesmo Marechal. E aí veja só a menção que ele faz. Vi o Marechal e o Marechal me disse, não, segue nesse caminho que vai te aliviar na hora certa. E percebi que o Marechal estava rejuvenescido, restabelecido, de melhor aparência. O mundo espiritual é assim. Aqueles que encontram um caminho de despertar de consciência, encontram razões, né, de não se apegar, ficar preso ao passado, sem revanches, sem vingança, sem falta de perdão e tudo, esses, ao natural, rejuvenescem. Então, o Marechal, esse que desencarnou em 1870, no mundo espiritual, passados quantos anos? 1870. Vamos imaginar que esse fato tenha acontecido até 60 anos depois, provavelmente 50 anos depois, vamos deixar assim mais ou menos. Ele, quando pensou numa deixa, foi numa igreja, no mundo espiritual, e esse mundo espiritual é mundo duplo, pode ser a própria igreja do mundo dos encarnados, e ele, sem perceber, estava indo no duplo, e nesse duplo ele teve a visão espiritual do marechal que provavelmente se materializou, se adensou no seu corpo espiritual para ficar visível a ele. E aparentou para ele estar mais restabelecido. É assim. Quem ou nós, né, tendo uma visão do mundo espiritual por desdobramento do sono, aquele quase sono, e aí com um parente que já foi e tal, e a desaparência está. Tipo, pô, parece que eu encontrei com fulano na época que era 30 anos atrás, 20 anos atrás, estava melhor, que bom. Provavelmente seja essa a imagem. Claro que há casos que a gente até vê e a pessoa está pior, mas também não é de graça. A gente vai ver, se for botar na balança aquela da vibração, da situação, muitas vezes até tem uma justificativa para isso. É o campo mental. O desencarne não é a libertação, o desencarne é apenas uma passagem, né? Libertação é o estado de consciência que cada um experimenta de melhor perceber os seus defeitos e melhor ter consciência de que esses defeitos devem ser reparados. Fruto desses, né, dos defeitos, as reparações. Isso é crescimento espiritual. Então é isso, pessoal. Eu acho assim. O capítulo ele foi, quando a gente busca pela história, melhor compreende o que passou ali, como foi importante o André Luiz se dar conta daquilo, depois vinha o Clarence ler o campo mental dele e externar indiretamente. E também, aí, quando a gente lê uma coisa dessa, tem que ir lá, pô, Guerra do Paraguai, então vamos ver que época foi e tal. 1864, 70, 1870, a Guerra Farroupilha, 1835 a 45, também foi uma revolução sangrenta e tal. Eu me lembro até o do Chico Xavier, ele tinha um médium, e vinha de São Paulo e ia fazer a visita para ele, o Burnier, José Burnier, uma coisa assim. Burnier era o sobrenome desse médium do interior de São Paulo, que ia a Uberaba lá, e aí conversando com o outro, estava numa determinada situação, e ele disse assim, o Burnier, eu tenho uma admiração muito grande para ele. Ele teve uma passagem espiritual numa época anterior, foi na época da Revolução Farroupilha. Ele foi o nosso Garibaldi. Então, ele dizendo assim, pô, esse foi o Garibaldi, ele, sabendo que o Chico Xavier foi o Kardec, naquela época ele estava na França, né? E aí ele depois conta que essa do Garibaldi, que foi esse Bonnet, que estava encarnado naquela época, né, frequentando lá o Chico Xavier, estava se encontrando depois da recuperação dele, da época da Revolução Farroupilha, né? Teve um processo de reajustamento, estava reencontrando, se encontrando com o Evangelho de Jesus através da doutrina, sendo um médium, né?
e um prestativo, que ele ia muito lá a Uberaba, tinha algumas obras assistenciais, ajudava muito e tal. Eu me lembro desse nome, Burnier, de São Paulo. E aí ele conta que eles tiveram pretérito também na Revolução Francesa. Aí, claro, sabe lá, com a personagem. Eu digo assim porque as coisas se entrelaçam e aí a gente vê assim, o processo da encarnação, a história se repete, ela vai se repetindo, dando oportunidade de crescimento espiritual. Esse processo a gente estava falando assim, tá, Bonnier na década de 60, 40, 50, sei lá, volta para trás, aí está lá na Revolução Farroupilha, 100 anos antes, mais cento e poucos anos. Teve uma encarnação depois, talvez tenha tido uma encarnação, está mais curta, ou seja qual for, vinculado àquela. Aí volta um pouco para trás, o ímpeto revolucionário da luta e tudo, essa coisa, Revolução Francesa. Isso que a gente compreende melhor, aí veio lá Napoleão, aí foi o Júlio César. Não? O que o espírito carrega, ele para se despir, não é assim, de um lance para outro, vai deixar de ser guerreiro. Aquele de caso que a gente viu lá também, daquele que trabalhava com ferro, nos capítulos anteriores, aí, ele trabalhava com lâminas e tal, e especialista em ter lâminas, facas, né, ou seja o que for, do seu passado. E aí veio agora trabalhando o Amaro, né? Trabalhando na rede ferroviária com ferro. Então, o ferro está presente aí. Vou fazer melhor uso dessa minha virtude, dessa minha vocação para servir. É assim, processo lento e gradual. Isso aí vai se dando 50, 100 anos, 200 anos e tal. Por isso que às vezes um deslize na nossa encarnação, dizem os espíritos, quando ele é mais grave, às vezes ele adia um processo evolutivo por cerca de 200 anos. A gente fica preso à lei de causa e efeito numa situação grave que compromete outras situações indiretas, compromete a possibilidade de reencarnar com um grupo que poderia evoluir e reparar coisas em conjunto, e esse grupo às vezes passa e a gente fica para trás, perde a oportunidade do espaço e no tempo, porque a gente vai reencarnar, vai ser com alguém, também esse grupo de espíritos tem que estar em idade fértil, vai ter que ter o casamento de um com o outro, uma união, seja ela estável ou não estável, e vai ser atraído a um processo de programação evolutiva. Às vezes a gente estanca isso cometendo um ato insano que adia esse processo evolutivo através da oportunidade da encarnação. Uma é importante a cada dia, cada fase da nossa vida, de pensar, o que eu tenho feito da minha encarnação? O que tem sido feito dessa minha encarnação? Algum ato presente e futuro que esteja em oposição à oportunidade de evoluir? Isso é importante. Agora, se olha para trás, é lógico que tem. Vamos ficar preso no passado? Não. Se a gente ficar preso ao passado, deve servir como experiência para procurar não repetir o erro. Mas ficar cristalizado ao passado, está aí. Esse outro que ficou quantos anos cometeu o crime, não tem como voltar naquele crime, tem como reparar e retomar. Agora, ficar cristalizado naquilo ali, vai passando, o presente vai passando, sendo uma ramificação de um passado que fica cristalizado. Isso no campo mental ele uma força muito forte, né? Um sentimento de culpa que muitas vezes o espírito carrega durante a encarnação ou reencarna com aquele sentimento profundo de culpa, um distúrbio mental grave, que também adia às vezes o processo, mas ele é necessário muitas vezes, necessário para convivência amorosa que vai ter com o pai, com a mãe, com a família, com aqueles, né, os afetos, e que graças àquela energia de amor vai se aliviar, vai preparar uma nova encarnação. E lá adiante. Aí, passados 300, 400 anos, tudo isso passa a ser detalhe. Menos 30, mais 50, menos, porque tomou atitude no momento certo. Quem sabe lá a gente programa daqui a 200 anos, 300 anos, como foi importante naquela virada, a gente vai chamar de virada do milênio, já está em 2025.
Ou tive uma encarnação que foi muito importante, porque ali me dei conta de uma série de coisas, nunca mais fui a mesma pessoa, e graças a isso e tal. Ter o que agradecer por um passado e que hoje é presente. Agora, a gente não pode modificar o para trás. Ah, 200 anos atrás fiz isso, fiz aquilo, agreguei, que pena. Bom, passou, passou, passa. Não quer dizer, o esquecimento pleno, não. Lembra e que foi um período que eu não quero que volte para mim. Mas daqui para frente e olhar para o hoje, graças a Deus, agradecer. Aquela encarnação não joguei fora. A tempo me dei conta, a tempo consegui perceber o quanto que era importante parar para pensar, para olhar o mundo de cima, né? Aquela floresta de cima, e não entrar na minúcia, não entrar nessa situação que ele estava falando há pouco, essa energia, esse absurdo, a corrupção, o desmando, a degradação moral. Olhar, estando no meio, não consegue se libertar. Agora tenta subir e desejar que aquilo modifique. É difícil às vezes, mas necessário para não conspurcar o nosso campo mental com essas energias mais densas. Nada melhor do que períodos como esse que a gente procura estudar, ler alguma coisa a mais, e períodos como esse que a gente está vivenciando, e encerrando mais um ano, né? Encerrando um ano. Quantas semanas esse ano conseguimos ter contato com essas coisas do mundo espiritual? Quantas oportunidades ou horas que tivemos de contato com amigos espirituais que nos inspiraram, nos intuíram, nos levam a uma reflexão de continuidade por um desdobramento do sono, fomos intuídos a determinadas leituras, a determinada compreensão, concatenando uma coisa com a outra. Se a gente olhar 3 anos para trás, é assim, pô, quanta coisa a gente agregou para nós e no coletivo. Quanta coisa a gente tem que agradecer ao mundo espiritual ter contribuído para que a gente fosse uma pessoa um pouquinho melhor hoje do que há 3 anos atrás. E 3 anos atrás, olhando 3 para trás, e assim vai. Basta a gente parar para pensar, quando a gratidão, essas obras todas, isso aí há 20 anos atrás, não tinha nem perto da compreensão de hoje. E quem sabe lá adiante, estudar essa com outras coisas também, vai ter outra compreensão, porque fica subliminar essas, né, esses conteúdos, eles trazem muita informação que é subliminar, que fica assim, a gente não consegue ter a compreensão no presente, mas elas vão, até que há estudos na obra Nosso Lar, de quem grupos, né, de espíritas, que chegaram a estudar 7 ou 8 vezes o livro Nosso Lar, grupo meio fechado, né? E eles contam o quanto que a cada estudo, leitura, claro que alguns até com repetição e vai indo, isso tem conexão com isso, e assim diz que se torna a obra se tornou uma enciclopédia, sob o ponto de vista disso. E não são espíritas, esse é o clássico, aquele do coisa de leitura aprofundada. E que aí diz assim, no mundo espiritual existem as fundações que estão estudando essas obras, as obras de Emmanuel e de André Luiz, sobre a profundidade, não porque o André Luiz trouxe, nem o Emmanuel, elas foram elaboradas pelo Altíssimo, e nessa, né, e no vocabulário utilizado, a mensagem que estava ali embutida, ela não tem uma compreensão para uma leitura rapidinha, nem um estudinho desses aqui, né? Tem, assim, cada vez vai pegando mais, catenando, juntando, né? Isso é um valor inestimável. Por todas essas situações, aí fica, né? Te diz, chegar ao final aqui, só resta a nós agradecer, né? Agradecer aos amigos espirituais, agradecer aos espíritos que, em nome de Jesus, atuam sobre todas as dimensões, com um grande propósito de levar a mensagem de Jesus, não aquela mensagem decorada, não aquela coisa de fanatismo,
mas a mensagem da compreensão, a mensagem do olhar as coisas de uma forma diferente, com um desejo de que tudo possa melhorar, que tudo possa ser melhor. E essa é a energia do amor. Esse é o amor do Evangelho de Jesus. Esse é o amor crístico. É o prazer de tornar as coisas melhor para todos, mesmo aqueles que a gente tem uma determinada antipatia. A nossa imperfeição não permite ainda aquele amor pleno. Por quê? Porque a nossa imperfeição ela está arraigada às nossas sombras de passado, que a gente é partícipe dessa situação. Fomos partícipes dessa situação degradante de passado. Hoje a gente está procurando ser um pouquinho melhor. Bom, pessoal, isso aí tem muita viagem, muita coisa mas vale a reflexão. Mas hoje é o nosso último encontro do ano, não tem como não elevar os nossos pensamentos de gratidão aos amigos espirituais, gratidão ao Passério, um grande médico que passou grande parte né, desses estudos que nos leva a outra reflexão, através lá do Inácio Ferreira, do Odilon, da Maria Modesto, né, de todo aquele os espíritos que estão emanados nessa nova forma de estudarmos, de provocar em cada um de nós um novo estudo, né? O André Luiz, o Emmanuel, o Chico Xavier, a todos os espíritos irmanados, o pensamento crístico de dar grande oportunidade a cada um de nós de ser uma pessoa melhor, mais compreensiva, mas que tem facilidade maior de meditar, de pensar no certo e no errado, em como podemos. Nada melhor do que um período como esse, né? As pessoas buscam as festas natalinas, na virada do ano, essa nossa parada, né, de um contato direto com os estudos, mas o propósito de renovar a disciplina de seguir esse caminho, seja aqui ou lá do outro lado. Se aprover ao alto de nos chamar, de dar a permissão da nossa passagem, segue a trajetória com os que aqui ficarem, com os que lá vão, depois de recuperados, interagindo, sempre porque esse é o grande propósito. E é essa nossa grande, o elo de ligação nossa, nossa união, é nesse sentido. Já vem de ontem, né? Já vem do passado, por outras situações. E no futuro vai ser só promissor, com um grande ideal de vivenciar o Evangelho de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.